Paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo Anônimo. Hoje estaremos falando de um tema polêmico dentro da atualidade e também dentro da Bíblia Sagrada. Estaremos hoje falando sobre um tema muito delicado, que é o divórcio e o segundo casamento. É difícil falar sobre isso porque esse tema ele mexe no sentimento das pessoas, mexe no sentimento das famílias. Então é um tema muito difícil de se falar, quero ter bastante cautela para falar dele, mas sempre, acima de tudo, usando a Bíblia para dar fundamento e para embasar a nossa fala. Sabendo nós que nos dias de hoje a sociedade à nossa volta, uma sociedade corrompida, ela tem influenciado a igreja, e os casamentos hoje não duram muito na sociedade. Tem pessoas que ficam casadas 3, 4 meses, algumas já casaram mais de 20 vezes. E isso, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas, e a maioria dos pastores e a maioria dos teólogos que a gente vê na internet, eles estão defendendo o segundo, terceiro casamento, Até porque muitos pastores e cantores aí famosos estão casados pela segunda, terceira vez. Então eles têm tido, como são famosos, têm um poder de influência muito grande, E eles têm ensinado, na maioria dos lugares, não em todos, que se pode casar 2 vezes, 3 vezes, até alguns aí que têm casado 4, 5 vezes, Mas a pergunta que surge é, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que a Bíblia, ela, de fato, ela apoia o segundo casamento ou o terceiro? Será que quem casou a segunda ou terceira vez estaria em adultério? Esse tema nós vamos mostrar por dentro da Bíblia, sabendo nós que a própria Bíblia explica ela mesma. E para embasar a nossa fala, para fundamentar nosso argumento, eu quero deixar alguns textos bíblicos e quero fazer uma avaliação, principalmente dentro do Novo Testamento, a qual é a nova aliança, a qual nós estamos inseridos, para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então eu quero ler alguns textos e quero deixar aqui de primeira mão, em 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo de número 39. O texto sagrado nos diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Observa que a mulher que está casada, como diz Paulo, ela está ligada todo o tempo que seu marido viver. De sorte que se ela for de outro marido, ela será chamada adúltera. Mas morto o marido, Paulo diz, aí ela está livre para casar com quem que ela quiser. Então nós vemos aqui nesse texto, é um texto muito claro, que a única exceção para contrair um novo casamento seria em caso de morte de um dos cônjuges. Então Paulo foi muito claro, dizendo que se ela for de outro marido enquanto o marido dela estiver vivo, ela será chamada adúltera. Mas se o marido dela falecer, aí ela pode casar com quem que for, contanto que seja no Senhor. Se entende que esse no Senhor seja um cristão. Então a gente vê que não há uma exceção para segundo casamento, exceto em caso de morte. Quero estar lendo outro texto, ainda em 1 Coríntios, capítulo número 7, e versículos número 10 e 11. Diz assim o texto: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Então observa que Paulo ele diz assim, não digo eu, mas diz o Senhor Jesus, que a mulher não se aparte do marido. Se ela se apartar, olha o que Jesus diz, O que Paulo está ratificando o que Jesus diz, que ela fique sem casar. Ou então ela fala o seguinte, reconcilia com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Observa que também não há exceção. Diz o texto, muito claro, se ela se apartar, que ela fique sem casar. Mas hoje não, Hoje estão se apartando e casando de novo. Mas Jesus diz aqui, Paulo está dizendo isso, que Cristo diz, se apartar, que fique sem casar. Ou então que se reconcilie com o marido. E o marido não se aparte, ou se separe da mulher. Então não há exceção, irmãos. O Paulo aqui, ele dizendo que Jesus diz, ele não fala nenhum motivo, ele simplesmente fala, se apartar, fique sem casar.
Não está falando que é por adultério, que é por prostituição, que é por causa de briga. Né? Como eu falei, é muito difícil hoje, né? Casais que brigam, mulheres que estão sendo ameaçadas de morte, né? Talvez a mulher diga, mas o meu marido está me batendo todos os dias. O meu marido está ameaçando a mim de morte. O que eu faço? Eu sou obrigado a ficar com ele? Não, não é obrigado. A Bíblia diz em Malaquias que Deus, ele odeia o divórcio, odeia o repúdio. Né? Não é a vontade de Deus o divórcio. Mas ele pode ocorrer? Pode. Né? Paulo ele disse, pode ocorrer, mas que fique sem casar. Então, a mulher que está apanhando, que está sendo ameaçada de morte, ela pode separar. Não é vontade de Deus. Né? Tem que tentar arrumar, conversar, mas se vê que não tem jeito, se separa. Mas não casa de novo. Fique sem casar. Ou então reconcilie com o marido. Tá? A Bíblia não dá margem para segundo casamento, só em caso de morte. Nós vamos estar vendo isso, tá bom? E vamos estar lendo outro texto também, que está registrado em Romanos, capítulo número 7, versículos número 2 e 3, diz assim o texto. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então observa que a mulher, ela está ligada pela lei enquanto o marido viver. Paulo está até usando aqui uma tipologia, né, para mostrar a questão do homem pela lei, né, no caso a lei mosaica, que o homem não está ligado mais à lei. Então, ele usando essa analogia, ele fala do casamento. No 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, ele cita o mesmo pedaço de um texto aqui que foi falado. Então a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. De sorte que se ela for de outro marido enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada adúltera. Isso vale também para o homem, né? Se ele for de outra mulher enquanto a mulher dele estiver viva, ele será chamado adúltero. Mas diz o texto, se morrer o marido, aí ela estará livre da lei do marido. Então observa também que não há exceção. O texto é muito claro, irmãos. Não há uma exceção também para segundo casamento, só em caso de morte de um dos cônjuges. Somente a morte da autoridade, né, autonomia ou permissão, biblicamente com a bênção de Deus, para se casar de novo sem estar em adultério. Porque é importante a gente salientar que a pessoa, pela Bíblia, que casou a segunda vez sem ser por causa de morte de um dos cônjuges, ela está em adultério contínuo. Então é um pouco perigoso viver nessa prática, tá bom? Tendo em vista que tem surgido muitas doutrinas estranhas no meio da igreja, temos que olhar por base o que a Bíblia ela nos fala realmente. Quero dizer algo muito importante também, na história do cristianismo, na história da igreja, né? Na história da igreja, os pais da igreja, os teólogos que houve na antiguidade, todos eles defenderam apenas um casamento e eles defendiam que segundo casamento era só em caso de morte. Isso até o século XVI, com exceção apenas de um homem no quarto século chamado Ambrosiastos. Foi o único que defendeu o segundo casamento. Mas todos os pais da igreja, na sua maioria, né, eles defenderam até o século XVI que somente em caso de morte se podia casar de novo. É muito importante nós olharmos também a história da igreja, o que diz, sabendo que quanto mais próximo está uma doutrina dos apóstolos, né, que viram no primeiro século, né, mais, tem a tendência desse ensinamento estar mais puro. Não necessariamente que possa ser verdadeiro, né, mas isso é muito importante. Quanto mais antigo é o ensinamento, tem a tendência dele ser puro e dele ser verdadeiro. Né, sabendo que muitas doutrinas estranhas, como eu já falei, a Bíblia fala disso, têm entrado na igreja. Então coisas que não podiam, hoje já podem. Coisas que eram proibidas, hoje estão sendo autorizadas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E o casamento é uma dessas situações, que não podia se casar de novo, né? Mas hoje já se pode casar, na maioria dos ministérios estão autorizando isso. Mas é um pouco temerário essa posição. Vamos estar lendo outro texto que também está relatado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, né, um médico, historiador, capítulo 16, versículo 18, o texto vai nos dizer assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então observa que é muito claro
o que Jesus está dizendo. Qualquer que deixar sua mulher casar com outra, adultera. E quem casar com a repudiada, adultera também. Observe que está totalmente relacionado com os textos que nós lemos anteriormente, em Romanos, em 1 Coríntios. Observe que não há uma exceção do que Jesus disse. É muito claro o que Lucas colocou. Não há exceção. Largou e casou de novo, adultera. E quem casar com a repudiada, também adultera. Vamos estar lendo outro texto bem interessante, em Marcos, capítulo número 10, versículo de número 10, 11. O texto nos diz assim: E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Olha que interessante. Esse relato que está em Marcos, capítulo número 10, versículo número 10, os outros evangelistas, eles não falam, não citam ele. Olha que interessante, nós devemos levar isso em consideração. E em casa tornaram os seus discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Acerca disso o quê? Do casamento, do divórcio, né? Do que Jesus estava falando. O Mateus, o Lucas, eles, dentro do evangelho sinótico, né, dos evangelhos sinóticos, são evangelhos parecidos, similares, eles não relatam essa questão de em casa os discípulos perguntarem. Porque quem chega até Jesus para falar, para tentar ele falar acerca de casamento, são os fariseus. Só que aqui agora Jesus não está dando a resposta agora para os discípulos, que representam a igreja. Então nós podemos observar que em Marcos não há uma permissão para o segundo casamento. E observe que o texto diz que quem separar de sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Mesmo, irmãos, que for no cartório, fazer todo o procedimento, se separar, o texto diz que adultera contra ela. Por que contra ela? Porque eles estão ligados, né? Jesus ele disse que eles se tornaram uma só carne. Então, o que ajuntou Deus não separe o homem. Então, não tem como o homem separar eles, porque eles se tornaram uma só carne. Não tem como o cartório separar o que Deus ajuntou. Foi Deus que ajuntou. Isso espiritualmente falando, eles se tornaram uma só carne, um só corpo espiritualmente falando. Assim como nós e Cristo, né, a igreja de Cristo, se tornou um só corpo. Como que vai separar? Então, esse tema é um tema muito importante de nós avaliarmos. Então, observa que no texto de Marcos não há exceção. Não há exceção. Agora, o texto mais polêmico, né, que geralmente é usado para se defender o segundo casamento, é o texto de Mateus, capítulo 19, versículo de número 9. É o texto mais polêmico e o texto mais usado por quem defende o segundo casamento, né? Eles afirmam que em caso de adultério pode casar de novo. Vamos ver se realmente a Bíblia diz isso? Mateus, capítulo 19, versículo de número 9. O texto sagrado nos diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Olha para vocês verem. Talvez alguém diz, não, tá vendo? Você não percebeu. O texto está dizendo que, a não ser por causa de prostituição, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Aí é uma chamada dentro da teologia de cláusula de exceção. Existe uma cláusula de exceção? Essa é uma pergunta. Eu quero dizer para vocês, não existe. Por quê? A cláusula de exceção que existe, ela é a morte ou a prostituição. Nós temos que avaliar qual palavra que aparece neste verso que nós lemos. Porque aparecem duas palavras distintas dentro do mesmo verso, que é a palavra prostituição, diz que a não ser por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. Ou seja, se a pessoa se separar e casar com outra, sem ser por causa de prostituição, e casar de novo, ela estaria cometendo adultério. Então, duas palavras que aparecem, a palavra prostituição e a palavra adultério. Temos que ver dentro do grego, a qual originalmente foi escrito, né, os evangelhos, ver o significado dessas palavras. A palavra prostituição no grego, ela é porneia, quer dizer prostituição, transliterado para o português, né, que é relações sexuais ilícitas. A palavra grega que aparece para adultério é moicheia, que está relacionado entre sexos, entre pessoas casadas com não casadas ou pessoas casadas com pessoas casadas, isso não importa.
Então, a partir do momento que uma pessoa é casada, que ela tem uma relação sexual com uma outra pessoa, seja casada ou não, ela está cometendo adultério. O adultério sempre está ligado em sexo com pessoa casada, alguém que é casado, que trai mulher ou que fica com uma pessoa, né, casada também. Agora, a prostituição na Bíblia, geralmente ela está ligada entre sexo, entre pessoas que não são casadas, entre prostitutas com os seus clientes, entre namorados também é colocada fornicação com o mesmo sentido. Então quer dizer prostituição, relações sexuais ilícitas. Alguns dizem, né, melhor, que a prostituição também ela envolve sexo entre pessoas casadas. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, o Mateus ele escreveu para os judeus. Então Mateus ele foi muito claro, ele sabia diferenciar muito bem essas coisas. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Ah, mas alguém diz, e uma pessoa solteira que se separou do marido? Como que essa pessoa vai aguentar ficar sozinha? Simples. A Bíblia diz que a tentação não é maior do que a nossa capacidade. Deus ele não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos resistir. Então, seja casado ou solteiro ou solteira, ninguém vai ser tentado acima da capacidade. O jovem que está solteiro, ele consegue sim viver o resto da vida solteiro. No caso, para não contrair um casamento ilegal pela Bíblia Sagrada, contra o princípio que Jesus deixou e que os apóstolos deixaram. Então, é possível ele viver sozinho, porque ele não vai ser tentado maior do que a sua capacidade. E quando se fala disso, a tentação em todos os âmbitos e todas as áreas da vida. A gente nunca vai ser tentado acima, porque a Bíblia fala que Deus não deixa sermos tentados acima do que nós possamos resistir. Então o evangelho ele é renúncia. Eu vi pessoas falando assim, olha, ainda que eu tiver em adultério, eu não vou separar. Quando eu olho para isso, eu fico triste, porque a pessoa ela está dizendo claramente, o que importa é a minha vontade. E Jesus ele falou, olha, Pai nosso que estás no céu, né, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. No Getsemane ele orou 3 vezes dizendo as mesmas palavras, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esse é um princípio bíblico para nós. A vontade do Senhor que tem que ser feita. Às vezes a minha vontade é casar de novo. Mas será que eu vou estar casando de novo e vou ter apoio bíblico? Se nós interpretarmos Mateus 19:9 de uma maneira errada, nós vamos estar casando de novo e vamos estar indo contra a Bíblia. Porque o ensino geral das Escrituras do Novo Testamento não dá apoio para isso. Então qual que é a interpretação correta de Mateus 19:9? A interpretação correta é que a palavra prostituição, dentro da cultura judaica, dentro do contexto histórico, está relacionado com pessoas não casadas. Como assim? Eu vou explicar. Se nós lemos a Bíblia com a mentalidade brasileira, com a mentalidade do português, nós não vamos entender. Temos que olhar o contexto histórico, cultural, né? Uma das regras de hermenêutica é olhar para esse contexto. E quando nós olhamos, Jesus, o público-alvo dele ali, está sendo de imediato os fariseus, que vão trazer ele uma pergunta maliciosa para tentar pegar ele em alguma palavra e acusar ele de morte. Eles sabiam da lei, eles conheciam a lei. Né? Eles tinham ali em mente as 2 escolas que existiam, que era a escola de Hilel e a escola de Shammai. Uma escola defendia que podia se casar por causa de qualquer coisa, se a mulher queimasse um arroz, por exemplo. Outra escola defendia que não se podia casar de novo, só em caso de prostituição. Então as palavras que se usam, os fariseus tendo em mente isso, vão até Jesus para tentar ele. Mas Jesus é muito sábio, ele diz, olha, no princípio não foste assim. Aí ele diz, Moisés permitiu cartas de divórcio. Mas Jesus vira para eles e diz, Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Ou seja, o plano de Deus para o homem não é assim. Aí Jesus vai dar o parecer dele, porém eu vos digo, é isso que importa para nós. Né? Nós estamos hoje na nova aliança, como eu já falei. Então, quando Jesus traz isso, Jesus usa a palavra prostituição. E temos um caso típico e clássico na Bíblia, para darmos um bom exemplo, é o caso de José e Maria. A Bíblia fala que José era marido de Maria. Só que mesmo a Bíblia chamando ele de marido de Maria, eles não eram casados. Porque havia um contrato de casamento dentro da cultura judaica. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Chamado de ketubá. Era um contrato de casamento e esse contrato ele tinha um prazo. E após o final desse contrato de casamento, do prazo desse, aí o ato do casamento era consumado.
Então, quando Maria fica grávida pelo Espírito Santo, nós sabemos que foi uma obra do Espírito Santo para nascer o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, ele tenta deixá-la secretamente, até que o anjo fala com ele, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está nascido dela é do Espírito Santo. Então ele entendeu. Mas antes de o anjo falar com ele quis deixar ela. Porque secretamente, ou seja, porque ela, pela lei mosaica, deveria ser apedrejada. Porque quem cometia prostituição e quem cometia adultério dentro da cultura judaica, pela lei capital, a lei de Moisés, essas pessoas eram apedrejadas. Lembra que levaram uma mulher pecadora, adúltera, até Jesus para ela ser apedrejada? Mas Jesus livrou ela, né? Dizendo que não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus falou com ela, vai-te e não peques mais. Então, observa que isso tem a ver com o casamento, o contrato de casamento judaico. Eu vejo que Jesus está falando que desse contrato de casamento, ou seja, ainda não havia consumado o ato de casamento. Então, até este ponto, poderia se separar. Uma prova disso que no Evangelho de João, de Jesus, segundo escreveu João, os fariseus, em determinado momento, eles dizem, olha, tu é filho de prostituição, tu é filho de porneia, que é a palavra grega para prostituição. Então, eles acusam Jesus de ser filho de prostituição. Porque, como Maria ficou grávida sem José ter casado com ela, eles viram que era uma prostituição dentro da visão deles, mas eles não entendiam que era uma obra do Espírito Santo. Então, observa que não dizem, você é filho de adultério, você era filho de prostituição. O que os fariseus estavam acusando Jesus. Né? Por quê? Porque até naquele dado momento, sem ter consumado esse contrato de casamento, a pessoa poderia se separar. Quando olhamos para o texto de Mateus, capítulo 19, versículo número 9, é o texto usado para se defender o segundo casamento em caso de adultério. Hoje está tão banalizado que nem precisa de ter adultério. Teve uma briga, uma discussão, uma ameaça, uma agressão, já está separando e casando de novo, mas a Bíblia não apoia essas coisas, né? Eu tenho dificuldade de entender que a pessoa que foi traída, ela pode casar de novo dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto aqui hoje atual. Porque dentro da cultura judaica, a mulher que trai o homem, ela mais o seu amante eram apedrejados. E a pessoa que foi traída, ela ficaria livre para casar. Por que ela ficaria livre? Como eu já falei para os irmãos, para você que está nos assistindo, né, através desse vídeo aqui no YouTube. A pessoa ela ficaria livre pelo fato do seu parceiro ou parceira ter sido morto através da pena capital, que era o apedrejamento. Por isso que a pessoa ficava livre. Por isso que a única exceção é esse caso de prostituição, que a pessoa ela era morta, a que traiu juntamente com o amante. Ela era morta. Por isso que eu digo que, de todo jeito, a morte ela é o único meio que dá uma legalidade para se casar de novo. Não é eu que digo isso, isso é a Bíblia. Por mim, falando de mim mesmo, que as pessoas casem quantas vezes quiserem, que elas façam o que quiserem nas suas vidas. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Mas a Bíblia, ela fazer uma leitura séria, fazer uma leitura verdadeira, ela não dá apoio para isso. Quando a pessoa se separa e quer casar de novo, ela já lê a Bíblia com o pensamento de tentar achar uma brecha que seja pequena. Ela quer caçar um cisco que dá uma legalidade para ela casar de novo. Se ela lê um trecho, ainda que algo que dá a entender que pode casar de novo, ela pega aquilo e fala aqui, ó, a Bíblia está dizendo que pode. Que ela já está com sentimento, ela já está com o desejo de casar de novo. E ela quer achar na Bíblia um versículo apoiando o segundo casamento. Mas não tem, irmãos. Somente em caso de morte. Aí a pessoa está livre para casar de novo. Porque do contrário a pessoa está ligada enquanto a outra viver. Por isso que o texto de Marcos diz que quem trair, no caso, ficar com outra pessoa, largando a esposa ou o esposo, adultera contra o cônjuge. Olha o texto dizer, adultera contra ela. Então, se eu larguei minha esposa e casei de novo, eu estou adulterando contra minha esposa, porque nós estamos ligados diante de Deus até o final das nossas vidas. Somente a morte que quebra essa aliança. É o que a Bíblia diz, não é a minha opinião, eu mostrei os textos e espero que você tenha ficado esclarecido, esclarecida com isso. Que Deus continue abençoando, no nome do Senhor Jesus. Amém.